Pois bem, boa noite a todos os nossos amigos de Porciúncula e região. Quero mandar um abraço especial aqui para todos da zona rural, né? E também aqui da nossa área, aqui na Baixada Porciúncula, porque nós temos a parte alta, né? Que é Santa Clara, Purilândia, a zona rural tanto faz para o lado de Santa Clara quanto para o lado da Rocinha. E nós queremos saudar a todos. Hoje, nós estamos recebendo também com um carinho muito especial, nosso amigo Zé Paulo, né? Eu, por um momento, jamais imaginaria esse momento de estar aqui batendo um papo ao vivo com o amigo Zé Paulo e para poder transferir para a sociedade ideias, pensamentos, entre outras coisas, mesmo porque trata-se de um momento pré-eleitoral, onde o intuito de ambos, tanto o meu quanto do amigo Zé Paulo, é falar da nossa pré-candidatura no que tange o pensamento em relação ao município. Então, diante disso, o convite foi aceito pelo amigo Zé Paulo, de pronto atendimento, quando nós fizemos contato. A gente se sente orgulhoso de receber o amigo Zé Paulo. Eu quero aqui deixar ele se apresentar para a sociedade, contrapor aí a sua personificação, e a partir daí entraremos num bate-papo e também traremos alguma utilidade pública antes de entrarmos no assunto pertinente. Boa noite, Zé Paulo. Seja muito bem-vindo ao Porciúncula em Foco. É um prazer, com muito carinho que a gente te recebe aqui, né? Eu, o Troia, que está ali nos bastidores, para poder trocar ideia com a sociedade, entrar na casa das pessoas com mais alto nível de respeito e falar do que a gente pensa no que tange o nosso município, distritos e região. Boa noite, Zé. Boa noite, Luciano Serafim. Boa noite a todos os ouvintes do Porciúncula em Foco. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui com você, poder trocar essa ideia, poder falar um pouco da minha vida profissional, falar um pouco da nossa cidade de Porciúncula, das minhas origens. É um prazer estar aqui. Uma boa noite a todos os munícipes de Porciúncula, seja de Santa Clara, Purilândia, de todos. É um prazer estar aqui. Espero poder corresponder às expectativas naquilo que eu vou verbalizar para vocês. Então, Zé, a gente se sente orgulhoso, né? Vou repetir mais uma vez essa fala, porque a gente se sente realmente orgulhoso de poder trocar ideia com um garoto de Porciúncula, com uma pessoa de Porciúncula, que tem aí no seu currículo um conhecimento vasto na área do esporte, né? Que é o futebol. Hoje é o que você vai explicar melhor. Eu vou aqui só ponderar alguns pontos, que é o contato com o mundo oriental, Emirados Árabes, enfim, a Europa por si só, né? A gente acompanha aí seu dia a dia, né? Através de mensagem, fotos, troca de ideias, né? Quando a gente se encontra na padaria, na praça, é sempre o mesmo Zé Paulo, tratando a gente sempre com idoneidade, com respeito, com carinho, e a gente vai poder transferir, levar isso aqui para Porciúncula, porque eu, Zé Paulo, costumo dizer, são palavras minhas, que Porciúncula tem tanta coisa para se tornar sucesso que Deus tem feito com que as portas se abram de forma automática. Eu vou falar de mim um pouquinho aqui, só para você entender o know-how que eu quero chegar. Eu tenho um irmão que é policial militar, é meios próprios. Eu tenho um irmão que mora na Europa, você bem sabe disso, que é o Davi. Mora ali em Portugal, trabalha na França, por meios próprios. Eu tenho um irmão que trabalha no açougue do Fluminense, é por meios próprios. Ele trabalhou embarcado há muito tempo. Eu tenho um outro irmão que gosta de fazer cerca, que é o Norival, mas é técnico de mecânica, um dos melhores que eu conheço. E é por meios próprios. Você, né, um cidadão, se me permite a liberdade comum aqui do nosso município, viaja o mundo por meios próprios. Nunca dependeu do que nós estamos angariando hoje, que é um cargo público. Então eu quero parabenizá-lo, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. E a nota de utilidade pública, antes da gente entrar no nosso bate-papo aqui, vai para Porciúncula, vai para todos os nossos pessoal aí do comércio, todo o nosso pessoal da zona rural, todo o pessoal que acredita num futuro próspero para Porciúncula. Eu quero dizer a todos que quando a procura é muita, a oferta financeira é pouca. Então, por se tratar de assuntos pertinentes ao período pré-eleitoral, eu deixo para a sociedade o seguinte, é uma metástase ou uma metáfora, como queira, sobre Hitler. Hitler tinha uma criação de galinha. E o que ele fez para poder mostrar como dominar um povo? Ele pegou um saco de farelo,
botou numa sala e pediu para soltar o máximo de galinha possível. E o saco de farelo fechado. Ele despenou as galinhas todinha, bateu nelas e soltou-las toda naquela sala no chão. Depois disso, ele saiu da sala com o saco de farelo aberto, jogando o farelo. E as galinhas todas depenadas foram acompanhando Hitler. Ele falou assim você faz com o povo quando você torna ele dependente. Mais uma vez, boa noite a todos. Isso é uma reflexão para o período pré-eleitoral. Cuidado com quem te maltrata, cuidado com quem te persegue, cuidado com quem te humilha, pois o povo é livre e não depende disso. Ainda vivemos numa democracia. Olha o que é melhor para você, para os seus filhos e para o futuro. Não se permita ser achacotado por ninguém. Vamos ao nosso assunto. Zé Paulo, mais uma vez boa noite. Eu quero que você fale um pouco da sua origem. Eu quero que você fale da sua entrada no sonho de muitas pessoas, de muitos jovens, que é ligado ao futebol, tanto masculino quanto feminino. Esporte, como é essa experiência com a Europa, como é a sua experiência com a parte oriental desse mundão de meu Deus, que eu não tenho muito dom de falar sobre a Europa, sobre o mundo oriental, e como você tem essa vivência pessoal, tanto no futebol, quanto com pessoas de outras características, né, de outras formações, de outras personalidades. Eu queria que você abrisse para o Porciúncula de forma muito fundamentada, falando o que é viver da forma que você vive, tocando tão profundamente naquilo que as pessoas sonham, né? Principalmente os jovens, as crianças, que é ligado ao esporte de futebol. Eu queria que você falasse assim, muito à vontade. Boa noite, fica à vontade. Luciano, boa noite novamente, boa noite a todos. Bom, é com muito prazer que eu venho aqui mencionar para vocês, né, a minha origem, né? Eu sou nascido e criado aqui na fazenda do Malacacheta, né? Meu pai é lavrador. E eu comecei a estudar na Fazenda São José, mas quando acabou aqueles estudos primários, eu tive que vir para a rua estudar, então era com muito sacrifício. A gente vinha para a rua a pé, né? Não tinha bicicleta, não tinha meio de transporte, não tinha ônibus como hoje, né? Se proporciona aos jovens que moram afastados do município, que tem um transporte para trazê-los até as escolas. Então, eu dou muito graças a Deus para isso, que meus pais foram os meus maiores incentivadores, primeiramente nos estudos, dizendo para mim que era muito importante, a gente como jovem, a gente às vezes é um pouco, né, desfocado disso, mas eu quero deixar um recado aqui para todos os jovens inicialmente. Estude o quanto vocês puderem, que vocês não sabem a importância que os estudos farão para vocês futuramente. Se meus pais não estivessem, desde o início, me colocado ali, mostrado na frente que o estudo seria importante e eu não tivesse levado a sério, eu não tinha conseguido. Eu digo o seguinte, que eu estou chegando, eu nunca cheguei, mas um dia eu chegarei aonde eu quiser e o dia que eu chegar eu vou dizer que ainda não estará bom para chegar mais ainda. Então, vim para estudar aqui no colégio, né, no Francisco aqui, no Orlinda Veiga aqui, estudava aqui, né, voltava a pé com aquele sol quente, né, mas era uma satisfação, parava no caminho, né, bebia uma água, era uma satisfação muito grande. Então, quando eu tinha meus 13 para 14 anos, eu tinha um sonho, que era assim, um sonho, tinha um cinema na praça, e o meu sonho era ser militar. E tinha um cinema, e eu vi um pessoal pulando do avião de paraquedas, meu sonho era aquele, ser paraquedista. Eu falei, então, serei isso aí. Então, meu pai tinha me dado a bicicleta, eu vendi essa bicicleta, eu fui para o Rio de Janeiro, né? E chegando lá, eu comecei a trabalhar, né, de entregador de botijão de gás naqueles condomínios, não tinha escada, não tinha nada. Você pegava aqueles botijão de gás, subia 4 andares. Mas aquilo ali para mim era uma satisfação, porque eu estava acostumado a trabalhar com meu pai na roça. Meu pai me ensinava muito, dizia o quanto era importante, o trabalho dignificava, né, o homem. E aí, graças a Deus, eu consegui fazer as inscrições, né, para o Exército, consegui fazer a prova, passei, né, fui, né, paraquedista militar, quer dizer, eu sou paraquedista ainda, se eu não sou mais militar. Foi uma honra, um prazer ter ficado dentro das Forças Armadas, dentro do paraquedista do Exército, que é um sonho que eu concretizei. E depois disso, né, eu tive um centro estético e depois desse centro estético,
Eu sempre gostei, quando jovem, eu sempre vi aquele timaço que aqui o Porciúnculense tinha, o Operário tinha, os estádios ficavam cheios, vendo aqui os grandes jogadores que Porciúncula tem. Aquilo era a minha paixão no final de semana. Eu aí já tinha uma bicicleta, já vinha para a rua para assistir aqueles jogos, estádio lotado, para ver Luiz Carlos, para ver Messias, para ver Maneuzinho, para ver Jorge Lima, e dentre outros aqui, seu Otto, o Renato, desculpa aí se eu falhou algum nome aqui, dentre outros. E aquilo foi se tornando a minha paixão, né, no futebol. E quando eu saí do Exército, eu fui trabalhar no Fluminense, nas divisões de base do clube, que era em Xerém. Na capital, Rio de Janeiro. Não, era afastado, em Xerém. Dava mais ou menos 1 hora do centro do Rio de Janeiro, em Xerém. Indo para Petrópolis, Teresópolis. Isso aí, onde é que tem um centro de treinamento ali do Fluminense. E ali eu comecei, né, a trabalhar e comecei a ser observador técnico. O que é observador técnico? Observador técnico é aquele que vai às localidades, né, muitas das vezes por sua conta própria, ou às vezes o clube indica que foi informado que lá tem um bom jogador e você iria para ver o jogador para ver se tinha aquelas qualidades técnicas para você poder levar, né, para o clube. Atende a demanda de algum clube. Exatamente. E ser selecionado. Exatamente. E o meu primeiro jogador, é muito satisfatório, o primeiro jogador que eu levei para o Fluminense, que ele foi aprovado, foi o Naldinho de Purilândia. Entendeu? Um jovem Naldinho de Purilândia. Ele jogou no Fluminense, depois jogou no Figueirense, depois ele foi para Portugal e hoje ele é pastor evangélico, está lá em São Paulo. E depois eu levei o Loló, depois levei o Hernande também para o Fluminense, depois eu levei o Luciano Mandi, depois o Luciano, goleiro de Purilândia, eu levei. Tiririca. O Tiririca. Aí depois levei o Marcelo da Bruna, levei o Leandro, lá da ilha, que toca cavaquinho, levei o Bruno do Greenville, e dentre outros. Tem outros aí que eu até, Carlos Américo, que eu também levei, dentre outros. E isso começou a minha paixão por futebol e a coisa começou a tomar gosto. Tal. Um belo dia, isso já tinha passado, né, alguns anos, tinha um treinador que trabalhava lá no Fluminense, viu o meu trabalho, e ele estava indo para a Arábia Saudita. E ele me fez um convite para ir para a Arábia Saudita. E eu, prontamente, aceitei. Só que eu não conhecia nada, eu não falava o idioma, não sabia nada, eu não tinha passaporte, enfim, foi tudo, né? Ajeitado naquela hora. Tudo ajeitado naquela hora, passaporte e tudo. Aí eu fui para a Arábia Saudita, um local chamado Madina, onde tem Meca, que é o centro histórico dos muçulmanos, onde tem um templo dos muçulmanos, onde só entram os muçulmanos. Então, quando eu cheguei lá, Luciano e ouvinte, foi uma experiência assim, muito desafiadora. Por quê? Eu não sabia dirigir naquela época. Dirigia sim, mas não era um profissional, não tinha habilitação. Não falava nenhum idioma. Não tinha carro. E lá nesse local não tinha ônibus e só tinha carro e não tinha táxi. Então, ou seja, eu fiquei exatamente 7 meses dentro de um local em Madina, que era um local, comecei... Isso é Arábia Saudita. Isso, Arábia Saudita. E aí fiquei 7 meses dentro daquele local, praticamente comendo só aves. Se bobeasse, eu voltava voando para o Brasil. De tanta... Só estava comendo ave? Só estava comendo ave. Por quê? Eu não sabia dirigir. Eu não sabia falar para ir. Então eu só comia aquilo com o clube. E como os árabes, 80%... Um dia você comia galinha, outro dia você comia galeto. Eu comia galeto. E como 80% da alimentação dos árabes são frango e peixe, carne vermelha, eles não comem, e eu fiquei nesse. Mas foi uma das maiores experiências que eu tive, porque depois de 7 meses eu já comecei a falar um pouquinho do árabe, ali dentro daquela linguagem do começou a arranhar, aprender. Dentro daquela linguagem de futebol, e aí você já começa a falar um inglês um pouquinho. Aí eu fiquei morando na Arábia 2 anos, e aonde também... Aí comecei de ajudante dele, eu comecei a ser ajudante dele, eu ficava lá no campo pegando bola, fazendo as coisas, e ele saiu do clube, ele recebeu uma outra proposta. E nesse outro clube que ele foi, não tinha espaço para eu. Aí o que eu fiz? Eu falei, como que eu vou fazer agora? Aí surgiu a oportunidade de eu ir para o Iraque, dali para ir para o Iraque.
E no Iraque eu fui para lá com um treinador, trabalhando com ele também no Iraque, só que o Iraque já era mais fechado, a Arábia Saudita fechado, mas eu fui para o Iraque também era mais fechado. E dali surgiu uma oportunidade para eu ir para o Irã. E no Irã eu fui, o primeiro goleiro brasileiro que entrou no Irã foi eu que coloquei. O primeiro goleiro brasileiro, quando eles começaram a admitir estrangeiro goleiro, porque até então eles aceitavam os jogadores normal, meio de campo, atacante e tal. Então, o primeiro goleiro que entrou no Irã foi eu que levei. Então, brasileiro. Aí fiquei no Irã 1 ano e meio morando. Depois do Irã, eu fui para o Kuwait, né, que é tudo ali naquela redondeza. 1 hora e meia assim, de voo do Kuwait. Só que todo dentro desses países, eles se falam árabe, sendo que no Irã se fala o árabe, se fala também o francês, né? Ele tem esse domínio, porque muitos deles são alfabetizados também em francês, tem o francês na escola. Entendeu? Então eu saí do Irã, eu fui pro Kuwait, quer dizer, saí do Kuwait, fui pro Irã, do Irã eu fui pro Bahrein. O Bahrein é próximo a Doha, fica entre a Arábia Saudita e o Catar. Eu fiquei no Bahrein, do Bahrein eu fui pro Catar, onde teve a Copa do Mundo. Não tinha medo daquele pessoal de guerra lá, não, com a turma de gente armada? Mas aí é que tá, é um país, muitas pessoas às vezes que vão, e às vezes criticam o país, é porque não tem ordem, não tem disciplina. Então, se você que tem disciplina e vocês respeitam os costumes dele, você vai viver lá tranquilamente. O que você não pode é chegar lá e desafiar os costumes dele. Deus me livre, tá doido? Você não pode desafiar os costumes dele. O cara te amarrar uma granada lá, já era. Respeito, diz que eles maltratam, isso aí tudo. Nunca tive nenhum problema. Em todos os locais, todos os aeroportos do Oriente Médio que eu cheguei, que apresentava, né, o passaporte, eles falavam assim, Brasil, futebol, Pelé, Romário. Os dois jogadores que eles primeiramente falavam. E aí, saindo de Doha, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para os Emirados Árabes, que é Dubai, entendeu? Emirados Árabes, que é Dubai. Então, chegando em Dubai, onde hoje eu tenho o ID, é o meu green card, passaporte de trabalho. De Dubai, de trabalho. A língua de Dubai é o que é? Não, é árabe também. Mas só que é como o Brasil. O Brasil, nós temos a língua portuguesa. O paulista puxa, né, para um sotaque. O mineiro puxa para um outro. O gaúcho puxa para o outro. É mais ou menos assim dentro do Oriente Médio. Então, hoje eu estou aproximadamente 7, 8 anos dentro dos Emirados Árabes trabalhando, onde, graças a Deus, eu pude levar vários jogadores. Inclusive... Como é que fala a palavra eu te amo em árabe, ou bebê, como dizem aqui no Brasil? Não, a gente... Eu te amo, essas coisas que o brasileiro mente com facilidade. Como é que diz? Sai. Então sai. Então, o que acontece? Mas a primeira palavra em árabe que eu aprendi foi mai. Mai é água em árabe, entendeu? Mai é água. Foi a primeira coisa, porque é muito calor, você precisava de água para você beber e você tinha que pedir. Mas o que acontece? O meu árabe, ele é muito pequeno e ele é mais assim, dentro da linguagem do futebol. Saindo do futebol, aí graças a Deus eu aprendi o inglês, e de falar e escrever o inglês, e me comunico muito bem em inglês. E aí, o ouvinte e Luciano, sim, graças a Deus, dentro desse período que eu estou no Oriente Médio, né, eu tive uma experiência muito grande, porque do Oriente Médio você vai. Eu já fui para Tailândia, levar jogador para Bangkok, já fui para Coreia, eu já fui para China, eu já fui para Paris, eu já fui para Turquia. Então são vários países que você está ali, os clubes pedem o jogador e você leva o jogador. Então, tem vaga no passaporte ainda para carimbo? Ainda tem. Então são vários passaportes que foram carimbados. Então, dentro disso, e eu quero contar para vocês agora o que é a importância do esporte numa cidade. Porque se o governante pensar pelo lado positivo, o esporte, hoje no Brasil, ele emprega mais ou menos de 25% a quase 30% da população do Brasil. Porque o esporte tem o futebol, ele tem o vôlei, ele tem o basquete, ele tem a natação, ele tem o jiu-jitsu, o karatê. É uma gama então, Zé, de atividades esportivas que emprega muitas pessoas. Então, o esporte não é gasto. O esporte ele é um investimento para o município e é onde os municípios podem ter lucratividade com isso. Eu falo para você agora recentemente, e inclusive amanhã eu vou postar no Facebook, eu tive um apoio de um jovem de 18 anos, 17, 18 anos, ele é de Salvador. Eu tive um apoio
da prefeitura local Salvador. de Salvador, um apoio da prefeitura local. Por quê? Porque hoje em dia a responsabilidade jurídica ela é objetiva. Então, o que você tem? Você não pode botar um jovem de qualquer maneira para jogar. O jovem tem que ter exame, você tem que passar pelo cardiologista. Exatamente. Não significa que um atleta que faz um exame, passa por uma bateria de exame, que ele não possa ter problemas futuros. Isso pode acontecer, mas pelo menos você está respaldado dentro daquilo que é a legislação, juridicamente. A prefeitura lá me deu o apoio para esse jogador. Tá? Eu levei esse jogador foi aprovado. Ele, com 2 anos, ontem, ele foi campeão lá nos Emirados Árabes. Ele ganhou uma premiação excelente. E a prefeitura lá da localidade dele lá vai ganhar um bônus de prêmio que o clube vai dar, porque eu mencionei a prefeitura lá, que tive o apoio da prefeitura. Então, o clube vai doar material esportivo, vai doar bola, vai doar várias coisas lá para tudo para o município da Bahia. Tudo para o município. Então, amanhã eu vou postar um jogador com 20 anos, fazendo história. Com 25 anos, ele já tem a independência financeira dele lá dentro dos Emirados Árabes, através de uma oportunidade. O que às vezes o jovem precisa, e Porciúncula é um celeiro de craque. Porciúncula tem excepcionais jogadores, eu vejo, mas durante esse tempo todo, eu sou um dos porciúnculenses aqui que mais viajou em questão do futebol. Administrativamente, botar um jogador. Eu nunca que ninguém do poder público me chamou, cara, passa essa experiência pra gente aqui. O que a gente precisa fazer pra gente lapidar esses jovens, pra gente botar esse jovem no mercado de trabalho? Mas não vão fazer isso não, Zé. Eu nunca tive essa oportunidade. A sua estrela vai brilhar, então eles não vão permitir. Se me permite uma parte, já entrando aqui na sua fala, eu quero aqui exaltar um membro da família Beta, que está ali também no Emirados Árabes, filho do H. O garoto, me permite a liberdade, um abraço aí para toda a família da Silva, são seus vizinhos, né? KT, Marcelinho, H, mãe, pai. O garoto está com 5 títulos mundial. Ele teve nos Emirados lá. Ele está lá. Agora ele está em Doha, está no Catar agora. Catar, é do lado, né? Ele está no Catar. Então, quer dizer, o garoto, você falou muito bem, parabenizo pela sua fala, você é um dos que mais viajou em prol do esporte de futebol em Porciúncula. Zé, a gente tem enfatizado que as pessoas não vão lustrar a sua estrela para que ela brilhe mais do que ela já está brilhando. Porque aqui, é parecido com a metáfora que eu falei sobre Hitler, eles querem um povo dependente. E quando você tem essa autonomia de ir para o Catar, de ir para o Iraque, de ir para Dubai, para diversos lugares, assim como está esse membro da família Beta, o filho mais velho do H, despontando, quero aqui mandar um abraço, mandar os parabéns, dizer que eu não tenho palavra para externar elogios para esse membro da família da Silva, porque sequer ele teve aqui em Porciúncula, ele é porciunculense. Não teve uma recepção, não teve um comentário, nem num blog, nem num jornal, dando essa ênfase que você está falando aí, por isso que nós te convidamos, pelo seu conhecimento, pelos seus fatos serem pertinentes e verdadeiros. E muito me enche de felicidade você comentar sobre um município da Bahia, um jogador que 2 anos fora, o clube, né, da onde ele está já há 2 anos, vai favorecer o município. Por que não pode ser para Porciúncula também, através das suas mãos, com o município investindo contrapartidas no trabalho que você faz, dando norte aos jovens, como você falou, isso aqui é um celeiro de craque. Por quê? O que você pensa disso? Eu gostaria que você explanasse para a sociedade entender por que Porciúncula é tão oculto nessa situação de falar, ô Zé, vamos sentar, vamos colocar aqui em prática o que pode ser feito para que Porciúncula apareça de forma mundial ou nacional. Gostaria que você abrisse mais um pouco. Então, eu acho que falta uma coisa, falta boa vontade. Se tiver boa vontade, se tiver interesse, isso vai acontecer. Eu, Luciano, além do mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês, ouvintes, eu aceitei um desafio, né, de ser pré-candidato a vereador de Porciúncula. Sou pré-candidato a vereador de Porciúncula. Porque eu vejo o seguinte, a única forma de você fazer um bem à coletividade é estar dentro do poder público para você brigar mais de perto
para você trazer esses benefícios para a sociedade. A sociedade precisa disso. E o verdadeiro líder não é aquele que manda. O verdadeiro líder é aquele que serve as pessoas, que serve os mais necessitados. Então, é uma frustração muito grande eu, dentro do município, saber que tem um porciunculense que viaja várias partes do mundo com o futebol, que já levou vários jogadores, está aí o meu Instagram que não deixa mentir, né? Vários jogadores, Porciúncula, tem vários jogadores. Eu já tinha feito uma potência do esporte aqui dentro de Porciúncula. E detalhe, quando lá atrás eu, né, falei que gostaria de fazer, eu deixei bem claro, eu não quero ganhar nada, não precisa me pagar nada. Então eu não teria custo, não teria nada. Nunca tive essa oportunidade de estar ali, de pegar realmente fazer um time dentro da cidade, porque não adianta você ter um time e você não ter bola. Não adianta você ter uma superintendência que você não tem camisa. Não adianta você ter ali, você tem boas pessoas, mas você tem que ter o gestor, você tem que ter a mente pensante, porque além de tudo você precisa contato. Não adianta nada você ter um bom café e não ter para quem vender esse bom café. A mesma coisa é o esporte. Se você tem bons jogadores, se você tem bons celeiros de jogadores na cidade ou de qualquer área do esporte, você tem que ter conhecimento no mercado para introduzir esses profissionais. E o conhecimento é o que eu mais tenho dentro do esporte. Referência não falta, porque Zé. Eu vivo disso, o meu salário vem disso, eu sobrevivo disso, eu sustento a minha família com isso. Eu não tenho outra profissão. A minha profissão é essa no esporte. Mas eu espero que um dia Deus possa tocar no coração dos bons governantes, que eles possam realmente dar essa oportunidade, não é para mim, que eu não vou jogar futebol, dar essa oportunidade para todos os jovens de Porciúncula, não só do futebol, mas do esporte em geral. Mas ficou uma frustração de nunca ter sido convidado para ajudar essa garotada que está aí, que tanto precisa e tem talento e nunca foi ajudado da maneira devida que precisa. Não falta referência, né, Zé Paulo? Porque, vamos lá, vamos falar aqui dos mais recentes, porque você já conhece mais da época do Marcelo ali do quiosque, do Messias, como você bem disse, entre outros que eu cheguei a apanhar um pouco desse pessoal ainda brincando, o Amano, Marcelinho, filho do Amano, enfim. Mandi, Luciano Tiririca, Hernani. Loló. Me ajuda aí. O Naldinho de Purilândia. Carlos Américo. Então, a referência não falta para tocar essa demanda do que você falou. Eu quero enfatizar aqui, porque todos sabem que esse bate-papo, o intuito não é outro senão pré-eleitoral e falar de pensamentos futuros para o município, se Deus assim permitir, que a gente alcance a vaga no legislativo para poder fazer o que o Zé bem colocou, que é ter a oportunidade de brigar de perto, olhar no olho do cidadão porciunculense e dizer para ele: eu estou aqui para te representar à altura do que é pertinente, no caso do Zé Paulo, o vasto conhecimento e seu currículo pelo Instagram, né, que você bem disse, que mostra as suas viagens ao exterior, à zona europeia, à zona oriental, dando a oportunidade ou criando norte, mexendo com o sonho da garotada de Porciúncula, Santa Clara e Purilândia, zona rural, para que todos possam saber que tem alguém dentro de Porciúncula que tem o seu salário, tem a sua demanda, tem a sua renda per capita, né? Tem o seu movimento financeiro independente de coisa pública, mas que com o poder público na mão, uma vaga no legislativo, por exemplo, se o mesmo pós-pré-campanha se tornar campanha e se eleito for, fazer o que está aqui explanando, que é mostrar a oportunidade de chegar a algum lugar, dando assim um segmento para que o jovem consiga alcançar o seu objetivo nesse esporte tão amado, tão desejado, né, de forma financeira, entre outras coisas, que é o futebol. Não é isso, Zé Paulo? É isso. E, além de tudo, Luciano, eu gostaria também de deixar aqui uma informação para vocês. Que com o dinheiro do futebol, inclusive tem o professor Wagner e o professor Fabrício, que pode testemunhar. O Instituto aqui de Porciúncula não tinha um laboratório de informática. Então, quem doou o laboratório de informática com 13 computadores para o Instituto foi eu que doei esse laboratório de informática para o Instituto. Então, tem algumas coisas que eu faço, eu nunca gostei de divulgar, porque eu acho que quando você faz o bem, você não precisa ficar falando. Mas tem hora que a sociedade ela precisa acordar para quem realmente tem um interesse de fazer as coisas pela coletividade. Coloquei aquele laboratório de informática lá, coisa. Eu trouxe aqui
2 máquinas para a agricultura de Porciúncula. Eu trouxe recentemente agora verba para botar ar-condicionado na escola, que dava para colocar um, eu trouxe. Eu trouxe verba para a saúde de Porciúncula. Então, eu não fico limitado a isso. Eu nunca gostei de divulgar isso, mas a sociedade precisa saber realmente quem são as pessoas que têm um bom interesse na coletividade, que não adianta eu ter interesse em uma pessoa. Você precisa fazer realmente o bem à coletividade. E esse é o meu interesse diante de toda a coletividade de todos os municípios de Porciúncula. Quero mandar um abraço aqui, ô Zé Paulo, para o Rafael Celestino, falando aqui que é uma excelente ideia, o Porciúncula em Foco é genial, porque consegue ir até a sociedade e também esse know-how de conhecimento seu. Eu vou aqui puxar farinha para o meu convidado, Zé Paulo. Porque, gente, a gente já falou, Zé Paulo, que aqui nós estamos de portas abertas para receber líderes religiosos, cidadãos comuns que querem bater papo, que não são pré-candidatos, para poder a gente explanar para a sociedade. Então, quando você fala do laboratório de informática para o Instituto, na pessoa do professor Wagner, do professor Fabrício, quando você fala de verbas e emendas que você conseguiu pelo seu conhecimento, que a gente sabe e tem certeza, né, você parecido comigo no âmbito de fotos, você esteve na capital ou em Brasília, você vai lá e posta uma foto. Isso é importante, porque o currículo do pretenso político, ele é através de imagens, fotos, vídeos, entre outros. Então, eu acho importante você divulgar, eu acho importante você falar e colocar isso aqui, porque tem pessoas que sequer saem de Itaperuna para cima e se propõem na condição de candidato que tem que ser idolatrado ou que tem que se plantar um altar para o mesmo. Isso não existe. A nossa ideia aqui é abrir para Porciúncula aonde você pode ir, independente de estar ligado a algum cafajeste público, a algum canalha público. Você não precisa disso. Basta ser um cidadão com boas intenções, com o norte, e uma coisa muito importante que você falou, com contatos. Exatamente. Um homem sem contato hoje, ele não vai a lugar nenhum. Então, eu gostaria só que a sociedade compartilhasse conosco o conhecimento do nosso convidado Zé Paulo, porque você tem capacidade, né? Quando eu digo você porciunculense, você tem capacidade de chegar até mim, de chegar até o Zé Paulo, de chegar aonde você quer, né? Como diz um ditado muito popular e antigo, quem tem boca vai a Roma. Você não vai só a Roma, não, você vai a muitos outros lugares. Exatamente. Sem depender do cafajeste. Estou falando aqui, Zé Paulo, né? Apesar de ser no seu momento, do cafajeste, porque Porciúncula hoje vive num momento de cafajestagem, de perseguição, de apreensão, de cobrança das pessoas por causa de uma vaga de emprego temporário que o cara ainda tem que devolver uma parte. Então as pessoas muitas vezes ficam amarradas àquilo, mas nós queremos te dizer que existem outros caminhos, existe outro norte. E já contemplando a nossa finalização da live, do nosso bate-papo, eu quero, Zé Paulo, que você abra um pouquinho mais e fale do que você pensa para Porciúncula, para Santa Clara, para Bate-Pau, Fazenda do Banco, Rocinha, Lajinha, Joara, Ataca, Meipão, Caeté, Capanema, para Barra, para Mamed, Murupi, para Fortaleza e ademais lugares que o nosso município, como disse o entrevistado de ontem, Tarcísio Pisani, nosso município é riquíssimo, Zé. Nós precisamos de contatos, nós precisamos avançar, porque da forma que está parecendo uma monarquia e o município precisa sair dos portões desse castelo de Nárnia e avançar para um mundo aberto. Gostaria que você falasse sobre isso. Então, Luciano, eu acho que para quaisquer administrador público que ele pensa na coletividade, existem 3 coisas que são fundamentais para dentro da cidade, que é saúde, esporte e educação. O município que não investe nisso, ele vai ter uma sociedade arcaica, ele vai ter uma sociedade violenta, porque em qualquer país do mundo, os países de primeiro mundo, como Nova York, lá no Brooklyn, em outros países, agora não me lembro, acho que foi na Escócia, ninguém combate a violência só com polícia. Não é só com polícia que você combate a violência. Você tem que ter um trabalho social voltado para o jovem.
Porque se você não tem um trabalho social voltado para a juventude, se você não investe bem no esporte, se você não investe bem na educação para esses jovens, fica muito difícil você crescer jovens. Você vai dizer, mas quer dizer que quem estuda não comete delito. Sim, mas isso já foi comprovadamente que não é da forma que se proporciona em alguma cidade que não investe na saúde, esporte e educação. Então eu acho que Porciúncula tem que investir muito nessas condições. Saúde e educação. Informatizar a saúde de Porciúncula. Eu até acho, eu aqui, Zé Paulo, estou te falando, eu até acho a saúde de Porciúncula, de média, para boa, porque nós temos aqui um pronto-socorro que atende. Logicamente, se tem pessoas que às vezes não estão no dia, que não atende bem, não vamos levar o caso. Mas eu acho o seguinte, precisa melhorar. A saúde de Porciúncula, ela precisa ser informatizada. Nós temos todos os PSFs aqui, que você pode pegar todos os moradores ali e cadastrar um morador, informatizar os moradores. Porque quando ele chegar passando mal no PU e colocar lá a coisa, já sabe tudo dele, já sabe se ele tem um problema cardíaco, já sabe se ele fez uma cirurgia, já sabe tudo. Isso facilita exatamente todo o atendimento do pessoal do PU. Mas o pessoal da regulação fala que, tipo assim, o paciente, ele sabe... O paciente, ele, né, pega a guia do pedido do PSF, que o paciente tem que passar pelo PSF, para ir ao PU ou ir à policlínica e falar com o médico especialista. Normalmente, ele vai na regulação e deixa lá um ticket, um papel, dizendo, você sabe bem o que eu estou falando, da marcação do seu exame. Uma semana depois, ou dias depois, ele volta lá, sumiu, não está lá mais. Então, mais uma vez, Porciúncula, eu quero aqui externar o conhecimento do Zé. Só um minutinho. Fica à vontade. Luciano falando, logicamente que não é só essas três coisas, saúde, esporte e educação, e a geração de emprego, que é muito importante para um chefe de família. Porciúncula precisa mais gerar emprego, Porciúncula precisa abrir espaço para empresas de fora se instalar aqui, dar concessão para gerar emprego para essas pessoas. Não é na prefeitura, né, Zé? Igual tá esse negócio. Gerar emprego, porque é de suma importância um chefe de família chegar no final do mês, ele tem o dinheiro para pagar suas despesas. Tem que gerar emprego, as pessoas aqui têm que fazer curso manualizante. Eu dei uma ideia no tiro de guerra. O tiro de guerra, ele tipo assim, ele é um elefante branco, é uma estrutura monstruosa que está, tipo assim, acabada. Se deteriorou o tiro de guerra. O tiro de guerra você pode reformularizar o tiro de guerra, ele pode virar uma praça de esporte, você pode fazer em cima do tiro de guerra ali, você pode fazer salas de aula, fazer convênio com o Senai, com o Sebrae, para cursos profissionalizantes durante um ano. Então, todos aqueles atiradores que vêm para prestar o serviço, ele faz um curso profissionalizante quando ele sai... das Forças Armadas, né, Zé? Exatamente. Ele faz um curso profissionalizante, quando ele sair do tiro de guerra, ele já sai com um diploma. E durante a semana, os finais de semana horário, abre um curso profissionalizante para a população também de Porciúncula. Logicamente, as vias de Porciúncula, as estradas precisam ser melhoradas, entendeu? Mas de todo jeito, Luciano, eu quero dizer o seguinte, é um prazer estar aqui com você. O que me emociona estar aqui falando com você, porque você é um cara que pensa no povo, você é um cara do povo. Nós somos. Eu sinto falta, às vezes, de você na Câmara dos Vereadores, lógico, eu sou humilde para dizer o seguinte, tem coisas que eu concordava com você, falava, tem coisas que eu não concordava, sou totalmente contra. Mas era o único vereador que brigava pela uma sociedade de Porciúncula. Então a gente sente falta de uma Câmara de Vereador que briga pela população, sabe, que faz as coisas em coletividade. Então, quero te parabenizar pelo mandato, pelo pouco tempo que você teve lá, mas que você realmente brigava pelo povo, pela sociedade de Porciúncula, entendeu? Recebo suas palavras com muito carinho, de outras pessoas também ocultas que estão falando conosco. E voltando aqui a falar um pouquinho da saúde e fechando na parte que você falou de curso profissionalizante, eu quero aqui, Zé Paulo, te agradecer pelas palavras, porque a regulação de Porciúncula, ela é vergonhosa, some exame, não é segredo para ninguém. Não estou aqui criticando a secretária OB, a ideia aqui não é essa. Mas aí parte que você falou sobre informatizar o sistema, isso já existe em todo o país, menos Porciúncula. Porciúncula é o único município que paga a maior taxa para você fazer uma faculdade fora no ônibus. Tá certo? Curso profissionalizante em Porciúncula é mentira. Nunca teve. E quando tem,
já tem as pessoas indicadas, escolhidas, é igual esse concurso suspeito que teve aí, que muitas pessoas que entraram no concurso sequer passou. Isso sou eu que estou falando, eu tenho minhas dúvidas, e como cidadão tenho direito de me expressar. Tá certo? E eu fico feliz como a gente encontra o Troia, quando a gente encontra o nosso técnico de informática, que foi até citado na live, aí tem o técnico de informática, tem o Troia, a equipe aqui do Porciúncula em Foco, que botou a jangada para funcionar, a geringonça, nós vamos falar uma linguagem bem à vontade, porque a gente consegue dar voz à população, consegue trazer pessoas igual a você, e não fica só nesse convite. Se você não quiser ser entrevistado e quiser depois vir aqui para poder bater um papo, a equipe, o Troia, a equipe vai estar à disposição para você falar dos seus pensamentos, de coisas mais focadas. A nossa ideia é Porciúncula para todos, projetar nesse momento de pré-campanha pessoas com idoneidade, igual a você, que eu tenho o maior carinho de conversar com você na praça, no salão de barbeiro, igual lá nos meninos, Harrison. Quero mandar um abraço aqui pro Harrison, Tiririca, que tem a loja do lado. Enfim, quero mandar um abraço pro Robson do Churrasquinho. Quero mandar um abraço pro Ney ali do Churrasquinho. Enfim, essa galera que movimenta Porciúncula, né, Zé? O Darcy do Cafezinho. Darcy, exatamente. Você tá entendendo? Aonde a gente para bater o nosso papo diário? Você não tem nada pra fazer, tá com minuto de folga, para no Darcy do Cafezinho, para no Robson. Bate um papo ali, troca uma ideia, surge um convite, igual você tá aqui, eu te parei na praça que disse, passando de moto. E a nossa formatação é para que Porciúncula possa entender e enxergar a realidade de fato, porque que nesse momento pré-eleitoral a gente faz esse trabalho bacana de informação e entretenimento com você dentro da sua casa. Queremos mandar um abraço também aqui o pessoal do PU, Polícia Militar, o cidadão de Porciúncula, de todos os bairros da zona rural. Queremos mandar um abraço para o nosso amigo Beta, que está no Catar, que você falou. Está em Doha, no Catar. Doha, no Catar. Muito carinho, 5 título mundial, segundo informações da sua própria família. Um abração para a família da Silva. H, seu filho aí está de parabéns. Deus o abençoe. A gente espera trazê-lo aqui, Troia, quando ele estiver no Brasil. Zé Paulo, se você puder vir até para poder interagir uma coisa melhor, falar da experiência da Europa e da zona oriental, entre outros, eu acho que vai ser muito bacana. Fica aí o convite. E a próxima entrevista nossa é com o Fernando Jiu-Jitsu, amanhã, às 19 horas, quinta-feira, às 19 horas, Fernando Jiu-Jitsu. Apesar de ser dia de finado, será mantido a agenda. E nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos amigos de Porciúncula e região. Quero mandar um abraço com muito carinho para meus pais, são meus melhores amigos, meu pai e minha mãe. O Zé Paulo é cliente dele ali de alface. Fazendo propaganda aqui da alface da horta do Delá. Muito bom. Zé Paulo? Ele é chato, ele é enjoado? É chato, mas o alface é zanga, mas o alface é bom. O Zé Paulo chega lá, ele só zanga o Zé Paulo, que o Zé Paulo não compra, ele vai lá e pega e depois volta para acertar. Exatamente. Então tem essa liberdade, é um amigo, e nós queremos aqui fechar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, a nossa live, agradecendo a Deus em primeiro lugar. Mas eu quero, Zé Paulo, deixar aqui as suas considerações finais, para você mandar algum recado para alguém, para a galera do futebol. Eu queria até já fazer um pedido e pedir que você reitere nas formas do futebol, para que o pessoal que está aí, um jogo tão bacana, uma coisa tão bacana, pessoal, vamos evitar a confusão, vamos evitar o conflito. Acho que não há necessidade disso, Zé Paulo. Considerações finais. Bom, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento de estar aqui com vocês, ao Troia. A você, Luciano, obrigado pelo convite de estar aqui e interagindo. Sempre que possível, estarei aqui para dialogar. Agradecer a vocês da rede social que estão aí, estiveram até o momento para ouvir esse bate-papo. Eu quero deixar um recado para você, jovem porciunculense, que você tem um sonho de ser jogador de futebol. Porque às vezes começa 100 jogadores e lá em cima chega 5. Não desista dos seus sonhos. Eu sou testemunha de um dia estar em Santos, estar na quadra de futebol de salão, o Neymar estava lá e o pai dele na arquibancada, e ele falando que iria parar porque o rapaz lá não queria passar a bola dele, o pai dele virou e falou para ele o seguinte: a sua oportunidade você terá. Corra por eles, porque quando você correr por eles, ele vai tocar a bola em você. E foi o que aconteceu.
E hoje o Neymar quem é, um cara que eu tiro o chapéu, que é um cara que sustenta uma instituição de 3 mil jovens em São Paulo, com alimentação, com estudo, com medicamento. Ele ajuda muitas pessoas e não divulga isso para ninguém. Então eu quero falar para vocês, jovens, tudo que estiver ao meu alcance, eu vou poder fazer para ajudar vocês. Né? Espero que um dia, né, os governantes ou governante que estiver possa me dar essa oportunidade de fazer esse trabalho integralizado para realmente pegar os jovens e botar no mercado de trabalho. Então não desista do seu sonho, lute, não desista no primeiro não que um clube dizer para vocês. Quero também aqui, não tive a oportunidade de parabenizar, quero parabenizar toda, né, a equipe ali do PU, que, né, tanto meu pai quanto a minha mãe, que agora recentemente faleceram, eles foram assim, impecáveis no atendimento da minha mãe. E o que eu digo é o seguinte, eu gosto do serviço médico de Porciúncula, do atendimento. O problema é pós-PU, que aí depende do poder executivo, da administração, ter contatos, ter que fazer parceria com todos. E agora eu quero deixar uma notícia aqui para vocês, porciunculenses. Eu fiz um convênio com uma Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Então, se você que está precisando fazer um exame e tem um laudo médico, pedido médico, tudo direitinho, exame de imagem, ou dependendo da cirurgia, você pode me procurar. Eu não quero puxar essa honra toda para mim, se eu tiver de fazer isso em parceria com a Secretaria de Saúde daqui, eu vou fazer, eu não tenho problema, não tenho vaidade para isso. O que eu quero é que o seu problema seja resolvido. Então, se você tiver um exame que você precisa fazer e tiver o laudo médico, você me procura que, com a bênção de Deus, a gente vai solucionar isso. E como eu disse para vocês, eu não tenho vaidade nenhuma de poder fazer isso em parceria com a Secretaria de Saúde. O meu muito obrigado para vocês. Quero mandar um beijo para minha filhinha Laira, que deve estar ouvindo. E para o meu filho Lucas também, o grande oficial do Exército. Um beijo no coração e um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Porciúncula, Santa Clara e Purilândia e região. Nós fechamos a live de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estar e por vocês que estão participando em linha direta, sem paixão, a todos, até mesmo aqueles que não nos suportam, mas está aí olhando, que Deus te contemple, que Deus te abençoe, te ajude e que você possa ajudar a divulgar esse trabalho maravilhoso que é interagir com a sua cidade, interagir com as pessoas que te admiram, te respeitam e que olha para você como uma possibilidade de dar um norte para quem realmente necessita e que acredita no futuro próspero. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira, às 19 horas, com o Fernando do Jiu-Jitsu. Boa noite, Fernando, estamos te aguardando.